Marcos, prazer estar contigo aqui. Nós estamos na quarta-feira, quarta-feira, 15 de de maio. maio de 2019. Então eu queria que você se apresentasse. Bom, eu sou filho de Sobral, sou filho de Francisco Gutenberg do Monte Silva, de origem criadora das famílias do Ceará, vindos da Espanha, chegando no Rio de Janeiro, a família com 5 irmãos, 3 mulheres e 2 homens. Era Francisco dos Montes e Silva, o chefe da família. Em qual ano isso, mais ou menos? 1730 e pouco. E de lá saíram, foram para a Bahia, da Bahia desceram para o local hoje onde se situa a cidade de Penedo, Alagoas, naquela época Pernambuco, e posteriormente saíram de lá e se situaram no Jaguaribe, mais ou menos na cidade onde hoje dormita a parede do açude Oroz. Lá, depois de muito tempo, vieram os membros da família Feitosa, que eram portugueses. Disputavam as duas famílias a liderança da região e praticamente a liderança do Ceará naquela época, mais precisamente naquela região do Jaguaribe. Daí, por 3 situações, não se sabe qual a verdadeira. A primeira, porque os montes, uma das 3 irmãs, casou com um Feitosa. E essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese foi que, por questão de terra, entraram numa peleja descrita, muito bem descrita, como não podia deixar de ser, pelo grande Raimundo Girão, no livro Montes, Machados e Girões. Os Montes são tidos como o fundador da cidade do Icó. Isso nos anos 1800 ou pouco antes? Mas entre o século XVII e o século XVIII. Depois disto, os Feitosas brigaram com os Montes e vice-versa, cada qual com os seus simpatizantes, durante 10 anos. E, ainda voltando às fundações dos Montes, acham também, dizem, que uma outra cidade foi fundada no Ceará também pelos Montes, nas proximidades da região do Oroz, da região naquela parte da região do Cearense. Banabuiú, Quixadá. Banabuiú, não, mas no Icó. Tá. Com uma diferença muito grande, que eles chegaram no Ceará, os 5 irmãos, como verdadeiros bandeirantes, diferentemente daqueles que vinham pela cidade, pelo porto da cidade de Aracati. Eles vieram pelos sertões andando, caminhando, até chegar no Icó. Poxa. Esse Francisco Manuel dos Montes e Silva, salvo engano este o nome,
trazia, aí que vem a fundação do ICOL, trazia uma filhinha de 1 ano de idade em toda esta caminhada. Poxa. Lá, na cidade, onde hoje está situado o ICOL, ali nas proximidades, a filhinha veio a falecer. Ele ficou muito triste, muito tristonho, e lá fez o sepultamento da meninazinha. Feito o sepultamento da meninazinha, depois que ele se situou naqueles sertões, ele voltou. Aí é que vem a origem da fundação do ICOL. Voltou onde a menina estava sepultada, ergueu uma cruz e depois transformou essa cruz num pequeno monumento. E daí é que é a origem, segundo os historiadores, segundo o Raimundo Girão, é a origem na cidade do ICOL. Espetacular. E como é que os montes chegam a Sobral? Os montes chegam a Sobral em face da guerra entre os montes e os feitosas. Entre os montes e os feitosas. Os feitosas se retiraram para o Piauí, parte deles, e os montes, por causa desta guerra, vamos chamar assim, para não expressão mais forte, foram para Sobral. Quando chegaram em Sobral, se situaram e lá ficaram, e daí é que vem a tradição da família e a origem e o desenvolvimento, inclusive político, da família Monte naquela região. Na Zona Norte. Na Zona Norte. E quem foram os pioneiros dos montes na região? O primeiro foi... O Raimundo Girão trata disso. Trata disso no livro Montes Machado. E eu vou lhe oferecer uma separata espetacular. Desta parte que conta verdadeiramente a história. Pois não. E um dos montes mais referenciados é o Chico Monte, que foi líder político. Sem dúvida nenhuma. E também o pessoal diz, a história, os adversários mais precisamente, dizem que o Chico Monte era um homem de poucas letras, mas era um homem de uma inteligência sagaz. O Chico Monte é o maior nome histórico de Sobral, político de todos os tempos. Apesar até de parte da minha família era ser filiada a outro partido. A outro partido. E na época os grandes partidos eram a UDN e o PSD. Principalmente a UDN e o PSD. Mas Sobral sempre foi o centro de grandes políticos, como foi o Chico Monte, como foi o Dr. José Saboia de Albuquerque, como foi o Olavo Oliveira, ali da Granja, em Sobral, aliado do Chico Monte, e depois houve uma dissidência entre eles. Uma dissidência, sim. Mas o grande nome político da Zona Norte foi o Chico Monte e os seus simpatizantes e os seus apoiadores, como foi o caso do próprio Parsifal Barroso, que eu considero uma das maiores culturas históricas do Ceará. O Chico Monte investiu muito na carreira política do governador Parsifal. E ele, sim, sem nenhuma dúvida. Agora, o principal de tudo isso que eu acho é que quando faltou o Chico Monte... Obrigado. É que quando faltou o Chico Monte, quem assumiu as rédeas da política, porque era uma mulher muito senhora das atividades políticas enfrentadas pelo marido, foi a esposa do Chico Monte, a Dona Maria Monte, uma mulher de um coração aberto, uma pessoa espetacular.
uma pessoa que fosse lá, numa necessidade, na casa dela, do sobrado do Chico Monte, depois que o Chico Monte desapareceu, fosse até pedir dinheiro emprestado. Ela jamais pediu se a pessoa não pudesse pagar, ou mesmo que pudesse. E ela dispensava a dívida, e por isto foi que continuou, também uma das causas, continuou Parsifal, por força da simpatia e da solidariedade também da Maria Monte. Puxa vida, que interessante. Marco, qual é o teu grau de parentesco com Chico Monte? O grau de parentesco meu com o Chico Monte está nas origens. Quando da origem que quando eles foram para Sobral, eles não se dividiram na amizade, na cordialidade, mas uma parte da família foi para São Benedito. Saiu de Sobral, foi para São Benedito, lá se fez politicamente, como no caso, na hipótese do meu pai, que por volta de na época, foi 1930 e pouco, na década de 30, foi preso político junto com o juiz de direito do São Benedito, junto... No começo do Estado Novo? No começo do Estado Novo, com o Joaquim Bastos e com o pai daquele, do Lorival Banhos aqui, do Paulo Banhos. Eles foram presos políticos. Foram presos políticos, conduzidos para numa viagem para Sobral. O governador na época era o Menezes Pimentel, né? Menezes Pimentel. Sim, e o teu parentesco com o Chico Monte? Você conviveu com o Chico Monte? Com o Chico Monte pouco, porque eu era muito jovem, muito moço. Convivi muito e advoguei para o Parsifal, advoguei para a dona Maria Monte, para a dona Olga, fui chefe quando diretor jurídico da CAGES, do Regis, e fui também companheiro, porque morava no Rio, companheiro de amizade, de todos os demais filhos do Parsifal. Do Roberto, Roberto, da Vera, da Siglinda e do Regis, que fui chefe, né? Do Regis. Eu era diretor, não vamos dizer chefe, eu era diretor do departamento, da diretoria jurídica da CAGES, quando da criação da CAGES, e era nessa época presidente da CAGES, o João Sanfo, que também era de família Monte, Almeida Monte. O Sanford casou com a filha do Parsifal? Não, eles eram da mesma família. O João Sanfo, que era presidente da CAGES, casou com a Olga Barroso também, filha de um tradicional funcionário do Banco do Brasil na época. Pronto. Marcos, qual é o teu nome completo? Eu sou conhecido como Marcos Monte, né? Sim. Mas meu nome completo é Marcos Roberto Rodrigues Monte e Silva. Eu ainda mantenho o nome, que eu, quando chegar aqui, era dos Montes e Silva. Dos Montes. E você nasceu em Sobral. Em Sobral, em qual data? Nasci em 18 de setembro de 1939. Marcos, às 11 horas na Rua dos Noivos. Na Rua dos Noivos. Maravilha. Eu queria agradecer por essa nossa primeira conversa. Eu não sei se ele agradou, mas não, é a nossa primeira conversa. Vamos ter uma segunda conversa